E ainda falando sobre o dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, culpou a comunicação do governo Lula pela alta da moeda americana. Vamos assistir. E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Como assim problema de comunicação? Eu acredito que quando os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Muito bem, estou vendo aqui que o dólar fechou na casa dos R$ 6,06 nessa sexta-feira, após novas intervenções do Banco Central. Eu escrevi mais cedo no X, o antigo Twitter, a respeito dessa declaração de Haddad, o seguinte, abro aspas, Haddad culpa a comunicação do governo Lula pela alta do dólar. É o velho método de fingir que o governo faz o certo, mas que a sociedade tem má apreensão porque o governo falha tão somente em explicar o que faz. Culpar meme ou a comunicação são dois lados do mesmo cinismo. Fecha aspas aí para o meu próprio tweet. E agora eu quero ouvir Vandique Silveira, Ricardo Kerstmann também está na linha, mas eu começo com o Vandique, nosso colaborador de economia, sobre toda essa situação, sobre a postura do governo, as alegações que eles dão e os remédios que estão sendo aplicados pelo Banco Central. Bem-vindo mais uma vez, Vandique. Boa noite, um prazer estar aqui com todos vocês, Felipe, Duda, todos que nos assistem. E aí, Vandique, o que você destaca dessa atuação do governo, literal e metafórica, porque parece que estão fazendo jogo de cena para se eximirem de responsabilidade. O dólar subiu bastante, agora caiu, mas continua altíssimo. Quer dizer, a gente está tendo que dar notícia que o dólar recuou para R$ 6,11. O dólar recuou para R$ 6,06. Ele continua lá nas alturas, como apontou a revista Cruzoé. Felipe, a má notícia é que 6 é o piso. Né? A tendência é que ele vá muito acima. A gente gastou quase 5% das reservas para trazer algo que chegou a 6,30 para 6,06, 6,08, 6,12. Quer dizer, e a gente está celebrando ser o anão mais alto da turma. Né? É exatamente isso que a gente vê frequentemente no governo do nosso querido Lula. A celebração contínua da mediocridade. Quer dizer, ao invés de fazer aquilo que tem que ser feito, que era montar um pacote que tivesse capacidade de impactar negativamente o crescimento, né, de todos os gastos públicos, 2025 vem com um sinal negativo na frente de 2024, 2026 com um sinal negativo. Não, ele cria um pacote depois de um mês enganando o mercado e as pessoas interessadas e vem com um negócio que não tem pé nem cabeça, com números que não foram revisados, dizendo que as economias serão entre 40 e 76 bilhões e que vão ser 376... Quer dizer, um negócio que não segura a água, né? Uma peneira tentando segurar a água, não faz sentido. E, simultaneamente, vem com o anúncio da isenção fiscal para renda até R$5.000. Isso já era muito ruim. Se tivesse parado aí, o dólar já teria chegado no 6. O problema é que não para por aí. O Lula dobra a aposta e faz essa fatídica entrevista para o Fantástico
e diz que o Brasil não sofre de um problema de desequilíbrio fiscal e sim de uma taxa de juro muito elevada. Obviamente que isso é colocar sal e vinagre na chaga aberta do país. Então é essa situação de, se tivesse alguma coisa a mais para ser apresentado, isso seria apresentado como, nós vamos fazer um pacote em 2 fases, ou 3 fases, mas fica essa história de inventar conforme a coisa vem, não tem um projeto, não existe um plano, e isso acaba criando vários problemas, porque cai a máscara e fica patente para toda a sociedade, principalmente para o mercado, que não existe nenhuma sensibilidade do lado fiscal. Nós temos um plano de reeleição, nós vamos gastar, vamos repetir a dose do que ocorreu durante Dilma II, e nós vamos recriar a nova matriz sem chamar de nova matriz, que é exatamente o que está acontecendo. Então, esses desmandos acarretam nisso. Agora, o grande problema é que nós temos uma situação completamente diferente global. Nós temos uma China implodindo, que não vai ajudar o Brasil, que isso é muito deletério para as expectativas futuras. Nós temos um amargor total por parte do mercado, as pessoas pararam de acreditar, aquela coisa de a gente precisa ser muito bem convencido, não vai ser gratuitamente, não vai ser no charme do Lula, né? Isso não vai acontecer mais. E então isso acaba gerando essa pressão no câmbio, as pessoas não acreditam, levam os seus ativos para fora do Brasil, vende real, isso impacta negativamente, aí tem impacto na inflação, que acirra ainda mais a ideia de mandar dinheiro para fora, ponta longa de juro aumenta, prêmio de risco, tudo isso ao mesmo tempo criando uma situação insustentável quando o país precisa fazer um freio de arrumação. Só que esse freio, esse reconhecimento que a coisa não vai bem, não faz parte do cardápio de opção do PT nem do Lula. A arrogância do Lula e do PT, elas são assim incríveis, porque não se desculpam dos erros do passado, não reconheceram os erros e fazem uma aposta dobrada em repetir o mesmo erro. Quer dizer, repetir o mesmo erro é inadmissível, não dá para a gente olhar e falar, não sabia que ia dar ruim. Então, nós estamos vivendo exatamente aquilo que nós plantamos em 2022, 2023 e 2024, agora está sendo colhido por parte do governo. Valeu, Bandic. Ricardo Kertzmann, diretamente dos Estados Unidos, o que você destaca a respeito dessa questão do dólar que explodiu e agora recua, mas recua só alguns centavos, continua acima dos R$6? Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite, Bandic. Boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Olha, não é surpresa para ninguém, né? Nem o que está acontecendo agora e muito menos essa entrevista do ministro Fernando Haddad, que eu confesso, eu assisti 2, 3, 4 vezes para tentar abstrair alguma coisa de lá e não consegui. O presidente Lula, e todo mundo há de se lembrar disso, ele foi eleito sem o menor plano de governo, principalmente para a área econômica. Depois começaram aquelas discussões todas, aqueles planos que todo mundo começou a apelidar, inclusive de matemática, para o arcabouço fiscal, que todo mundo sabia se tratar de uma peça de ficção, porque muito daquilo não seria impossível de ser cumprido. O déficit zero, por exemplo, que tinha sido prometido para 2024, ninguém acreditou. Acho que nem o próprio Fernando Haddad, nem o próprio Lula acreditaram nisso. E a partir daí, Felipe, tudo que a gente viu foi uma série de trapalhadas do governo, do próprio Lula, com essas declarações alopradas que ele sempre dá em público, né? Eu não sei se no privado ele tem coragem de repetir para empresários, para o pessoal do mercado financeiro, as besteiras que ele diz publicamente, que desestabilizam os mercados, sim, porque a partir das declarações dele há todo um movimento que, em alguma medida, é muito mais de proteção do que, como eles gostam de acusar, um movimento especulativo. Aí vem agora, né, sobre a entrevista, o Fernando Haddad vai colocar a culpa agora numa comunicação que ele também não diz qual é, assim como ele fala num patamar de juros que ele não diz qual é, como ele fala ele dá um monte de justificativas sem apontar quais são essas justificativas, porque não as tem. É tudo um blá, blá, blá que a gente sabe que é só para poder enganar trouxa, qualquer um que acredite nessas coisas que eles falam.
Eu, particularmente, nunca acreditei e acho que pouca gente, principalmente do mercado financeiro, que lá atrás acreditou, caiu na real e está vendo o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente. E o que é mais angustiante do ponto de vista do cidadão brasileiro intelectualmente honesto é ver as autoridades públicas recusando-se a serem honestas intelectualmente, a dizer a verdade. Olha só como o Fernando Haddad precisa falar devagar, pausadamente, porque ele não pode parecer um alucinado que não entende minimamente das engrenagens do mundo econômico, mas ao mesmo tempo ele não pode desagradar o governo do seu chefe, Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele precisa criar ali algumas narrativas, algumas alegações, a comunicação, o vazamento, tudo para não admitir que, olha, o meu chefe aqui, ele não quer fazer o ajuste fiscal, ele nunca teve essa preocupação, ele quer torrar dinheiro, ele quer ser reeleito em 2026. Então fica aquele sabão, fica aquele jogo de cena, como foi em parte do próprio Gabriel Galípolo, mesmo que tecnicamente ele tenha mandado o recado, mas ele tem que ter todo um cuidado do discurso, da retórica, para não desagradar o seu padrinho político, e a coisa vai ficando mais teatral, mais cínica. E vamos ver agora como é que ficou nesse vídeo em que estava toda a galera reunida. O vídeo gravado ao lado do Gabriel Galípolo, que vai comandar o Banco Central, e dos ministros Fernando Haddad, Rui Costa e Simone Tebet. O Lula, nesse vídeo, voltou a prometer responsabilidade fiscal, que é o que ele acaba fazendo, pelo menos da boca para fora, quando os efeitos negativos impõem que ele faça alguma coisa para tentar corrigir os rumos. Tem quem acredite, tem quem ache que é só para baixar aí temporariamente toda essa onda. Vamos assistir. Querida ministra Simone, querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa. Não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Parece que alguém vai gritar ali, corta, pronto, aí volta todo mundo a falar, a comer e tal. Quer dizer, é uma cena, parece um comercial. Esse não é o Lula que deu entrevista semanas atrás, meses atrás, reclamando da independência do Banco Central, falando da época do Henrique Meirelles. Nós comentamos aqui no Papo Antagonista, quer dizer, ele sente saudade da época em que ele podia demitir o presidente do Banco Central. E agora, depois de todo o efeito negativo das suas ações e do seu discurso, ele precisa ir ali pegar a mãozinha do presidente indicado, do futuro presidente do Banco Central. Você vai ter autonomia, você vai ter isso. Quer dizer, ele fala umas palavras que é aquilo que muita gente quer ouvir, mas as atitudes do Lula não condizem com esse discurso, Van Dijk. É uma pantomima esse negócio. Isso aí é uma pantomima e é ensaiado e é para fazer de conta que... Vamos ver se a gente convence eles. É mais ou menos assim, tá?
Então, vamos pensar a respeito da fala do Haddad, né? Se tivesse sido vazado algo de positivo, a Bolsa tinha ido para 140 mil pontos e a população não estaria preocupada e o dólar teria despencado. Então, quando a gente tem um vazamento e o negócio faz sentido e é aquilo que está sendo planejado e a gente tem uma explosão nas expectativas de inflação e a gente tem uma explosão no prêmio de risco, é porque não é bom, é simples assim. E isso não é especulativo, isso é um grupo de pessoas racionais se protegendo. A gente sabe as consequências disso. E eu quero continuar ouvindo o Vandick Silveira, mas antes que eu esqueça, eu só quero registrar, Vandick, que a independência do Banco Central ela foi uma conquista recente e o Lula, que não gosta dessa independência e já manifestou esse desgosto em diversas entrevistas, agora que veio o efeito negativo das suas decisões, ele pega a mãozinha do futuro presidente do Banco Central para dizer na frente da Câmara que ninguém vai ter mais autonomia do que ele. Quer dizer, é algo, como é que eu posso dizer, paradoxal, porque já tem uma regra de que o Banco Central é autônomo, de que ele é independente. Então, se o presidente da República está precisando vir para frente da Câmara, pegar a mãozinha do presidente do BC para dizer que ele, porque na prática é isso, é ele que está concedendo essa autonomia. É como se não já pré-existisse uma autonomia por regra deliberada pelo Congresso Nacional. Não, é o Lula que está concedendo. Olha, mercado, olha, imprensa, eu estou garantindo aqui que vai haver essa autonomia. Significa que não há muito, porque o Galípolo realmente é um apadrinhado do Lula e há muita desconfiança sobre o que ele vai fazer naquela cadeira. Mas continue, Vandick. O Lula é megalomaníaco, né? A gente tem que entender que nós estamos falando de uma pessoa com um problema de desvio de personalidade. O Lula não consegue aceitar que as coisas podem ser boas e normais. Sempre tem que existir um superlativo. Nunca antes nesse país, o melhor, o maior, é sempre uma maluquice. Alguém interna esse sujeito, pelo amor de Deus, porque não é intragável. Ninguém leva o Lula a sério por causa dessas hipérboles que ele utiliza para falar. E isso é muito deletério para a credibilidade dele e do governo dele, né? Porque ele nem faz o negócio que ele promete e ele, quando fala, tem que ser dessa forma tão assim sensacionalista que realmente fere a capacidade cognitiva de pessoas minimamente normais. Quer dizer, eu fico muito assim desalentado quando escuto esse discurso hiperbólico do presidente e ele não consegue parar. E como você mesmo apontou, Felipe, essa história de ele ser o poder que concede a liberdade, a integridade, a independência do Banco Central, se o Lula tivesse ficado calado desde o dia que ele foi eleito, ao invés de malhar o Campos Neto e a política monetária, o dólar não teria disparado tanto, não haveria tanta desconfiança, apesar dos desmandos fiscais. Ricardo Kerstmann, o que você complementa? Felipe, basicamente vocês hoje já falaram o que eu gostaria de falar, porque é bem isso, né? Em primeiro lugar é o presidente Lula, como sempre, dizendo: você vai ser o maior presidente do Banco Central desse país, porque vai ser o presidente que tem a maior autonomia desse país, como se isso dependesse dele, como se isso fosse uma bênção que ele está dando, e não já algo que já está em prática, que já existe. E se ele está querendo associar essa independência ao fato de ele, Lula, ser diferente, né, de não querer se meter na política do Banco Central, porque ele diz que o Campos Neto ele é dependente neste caso, né? Ele é um subordinado, vamos dizer assim, do ex-presidente Bolsonaro. Se é isso que o presidente está querendo dizer, ele, mais uma vez, ele mente descaradamente, porque se todo dia ele vem a público e acusa o Banco Central de ser o sabotador do país, ser o único culpado por tudo de mal que acontece no país, ele está sendo mentiroso mais uma vez. As palavras dele geralmente não encontram reflexo na realidade dos próprios atos em sequência. Porque tudo que ele promete uma hora, ele mesmo com os atos e com as próprias palavras desmente depois.
E aí ninguém acredita mais, ele não tem mais credibilidade nenhuma, nem aqui dentro e nem lá fora, o que agrava bastante a situação do país. Porque antes ele ainda dava uma viajada, conseguia convencer alguns países desenvolvidos e ricos que estava tudo bem, que ele iria seguir uma cartilha conservadora, vamos dizer assim, na economia, e convencia alguns desses países, alguns grandes empresários, a trazer dinheiro para o Brasil. Só que isso também não ocorre mais. Então não adianta ele vir com esse blá blá blá, porque não engana mais ninguém. Ao contrário, tudo que ele fala daqui para frente, ainda que seja verdadeiro e ainda que ele tente praticar, ninguém vai acreditar. Valeu, Ricardo. Duda Teixeira. O videozinho é patético porque a gente vê ali o Lula muito contido, né? Parece que ele está amarrado. Ele olha ali para o Galípolo do lado, mas quando ele começa a falar das coisas que importam, ele está lendo no teleprompter. E aí ele não para de olhar para a câmera. Depois ele volta a olhar para o Galípolo e depois volta a ler o textinho. Então é um Lula que está com medo ali de sair do roteiro. Porque a gente sabe que se o Lula solto, se falar à vontade, ele vai falar que nem a Gleisi Hoffmann escreve no X, né? Vai falar o que ele pensa de verdade. Ali é um Lula totalmente controlado. Outras coisas patéticas do videozinho, né? Ele fala de uma reunião, mas tá todo mundo sentado do mesmo lado da mesa, né? Então é óbvio que não tem reunião nenhuma ali. Eles sentaram ali, fizeram uma pose para fazer esse videozinho e a câmera já vai intencionalmente focando os dois nesse momento aí. E o que eu acho que aconteceu, o Lula sempre está pensando na política, ele quer se reeleger em 2026 e em algum momento ali ficou claro que se o dólar continuar subindo R$6, R$7, a economia vai para o buraco antes, né? Vai jogar o Brasil mais rapidamente na recessão, como fez Dilma Rousseff, aliás, com os gastos que já vinham aumentando no primeiro governo dele. E aí ele entendeu que ele precisa segurar um pouco a onda, porque senão o Brasil vai estar em crise em 2026 e aí chance nenhuma dele se reeleger. Pois é. E o Congresso concluiu nesta sexta-feira a votação do pacote fiscal após o Senado aprovar o texto base do projeto de lei do governo, que limita o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5% ao ano. Atualmente, o salário mínimo é corrigido pela inflação acumulada até novembro do ano anterior, calculada pelo INPC, somada ao crescimento do PIB de 2 anos antes. O texto também altera regras sobre o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que corresponde a um salário mínimo. O projeto prevê restringir o benefício para casos moderados ou graves. Após críticas e negociações, o relator da proposta, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmaram que Lula vai vetar o trecho. Van Dijk, em relação ao Congresso Nacional, me diz se eu estou entendendo o que está acontecendo. O governo Lula apresentou um pacotinho de corte de gastos, bem pequenininho. E ainda assim, os parlamentares, não vou dizer que não tenha alguma exceção, foram incapazes de aprovar um pacotinho e ainda desidrataram o pacotinho. Quer dizer, você tem um pacotinhozinho, menos cortes ainda do que o governo Lula quer. Quer dizer, faltaria até legitimidade para determinados parlamentares para criticar a irresponsabilidade fiscal do Lula, porque eles estão contribuindo com ela. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Entre 8 e 12 bilhões de impacto na redução deste pacotinho que o governo apresentou. E o pior de tudo é que mexeram no BPC, que é algo super importante. Ninguém em sã consciência quer que idosos e pessoas que não têm condições de trabalhar, que não podem sobreviver, vivam à míngua ou morram de fome. Mas o BPC vem crescendo em doses cavalares e eu não posso imaginar que a população tenha envelhecido sem contribuir com a Previdência nessa dose em que a gente tenha tantas pessoas inválidas no país. Isso teve um crescimento de mais de 50% em 3 anos. Quer dizer, não é aceitável, né? Praticamente reduziram o sarrafo para muita gente passar. Outra coisa, a regra de qualificação para o BPC resolveram mexer e não contabilizar outras rendas, se outros membros da família recebem BPC e outro tipo de benefício fiscal, etc. Quer dizer, fiscal não, benefício social. Quer dizer,
resolveram fazer uma lambança. Quer dizer, o Congresso é tal e qual responsável pela imundície fiscal quanto o governo. Nós falamos, e eu falo e bato no Lula e bato no governo, mas o Congresso, salvo algumas pequenas exceções, é um grupo de irresponsáveis sectários que não vale a cueca que usam. E ainda mais apresentaram uma ameaça velada, que não é mais velada, de transformar as medidas que iam impedir o avanço das emendas, tá? Principalmente emenda de bancada, etc., que não são impositivas, e fazer uma nova regra para fazer todas as emendas passarem a ser impositivas. E isso faria com que o governo não tivesse mais nenhum tipo de argumento ou possibilidade de negociar pontos importantes como uma reforma minimamente impactante como esse pacote. Quer dizer, nós estamos falando de um Congresso que faz parte da imundície, não faz parte do sucesso ou da possibilidade de sucesso dessa nação. Ricardo, quer complementar? Eu estou completamente de acordo. Eu comentei sobre isso ontem. Eu não saberia quantificar, em termos percentuais, quanto é a culpa do Congresso. Que o Planalto é o culpado maior, ninguém duvida, mas o Congresso participa dessa bagunça fiscal, sim. Esse plano todo, esse ajuste de contas, que o governo fala em 70 bilhões para 2 anos, as contas conservadoras, as contas honestas, falam em 50 bilhões. E aí, quando a gente vê essa desidratação na ordem de 8 bilhões, estamos falando de quase 20% daquilo que já era insuficiente. E vamos lembrar também que tem o terceiro poder, que é o poder legislativo, nessa história toda também, que ajuda a tirar gasolina nessa fogueira, porque mantém os privilégios. Isso quando o ministro do Supremo não se mete a querer reescrever ou escrever orçamento também.